Olá, amigos. Que Deus nos abençoe, que Jesus esteja no seu lar e no seu coração. Hoje nós vamos tratar de um assunto que nos foi perguntado: se é possível um espírito que desencarna, logo após a sua desencarnação, estar consciente, inclusive de acompanhar o seu próprio velório. É claro que esta é uma pergunta do entendimento espírita, porque os nossos irmãos de outras crenças, outras religiões, não entendem assim. Entendem que quando nós morremos, né, ficamos no estado de dormência até o juízo final. Outros acreditam que nós seremos julgados e iremos para o céu ou para o inferno. É interessante também que muitos que acreditam que ficaremos aguardando o juízo final, quando falam nos velórios, eles dizem que agora aquele irmão já está ao lado de Deus. Às vezes nem analisamos a vida pregressa do morto, não sabemos se a sua conduta foi ilibada, se ele tinha um caráter retro. Nós não, mas apenas porque foi-lhe feito umas visitas durante a enfermidade, então ao morrer já estará ao lado de Deus. Aí vale uma pergunta também: o que é estar ao lado de Deus? Ir para o céu ou manter-se mesmo ainda na terra, encarnado, com bons procedimentos? Que nós temos sempre essa contradita: o amor, o ódio, o bem, o mal, Deus, demônio. Então sempre nós pensamos nesse sentido. E quando nós estamos fazendo bem, é claro que nós estamos com Deus. Usar essa colocação um tanto figurada, mas para a gente entender. Por quê? Porque nós estamos fazendo bem, nós temos amor. E Deus é o amor por excelência. Então, aí se pergunta, já na visão da doutrina espírita, que ao nós desencarnarmos, tanto é que nós não colocamos simplesmente como morte do ser, apenas a matéria que entra num processo de desintegração, voltando ao seu estado natural, que é o fluido cósmico universal. Está lá em Eclesiastes, a gente não cansa de repetir isto, porque é onde fica bem marcado. Quando se cortam ou se rompem os cordões de prata, a carne que é pó volta à terra de onde veio e o espírito volta a Deus. Então analisemos esse ponto. Se a matéria, isto aqui, ele volta de onde veio, significa que não acaba. Ele volta para a terra que o deu. Aí o que é terra? Essa constituição química, diríamos, onde nós vivemos. O nosso globo, chamado planeta Terra. Mas terra também é o sinônimo de homem, de Adão. Isto é terra. Por isso que está lá que Deus criou o homem, tirando o lodo da terra e soprando-lhe as narinas. Isso significa matéria e espírito. Então, quando nós desencarnamos, deixamos o corpo físico e voltamos à nossa condição original, ao status quo, que é espírito. Nós somos espíritos encarnados
e, de repente, desencarnados. Voltamos à pátria espiritual. Mas podemos ter a consciência para acompanhar o nosso próprio velório? Aí depende. Cada um de nós está no estágio evolutivo. Temos hoje no planeta mais de 8 bilhões de pessoas. Estas 8 bilhões de pessoas não têm dois iguais. Nós somos semelhantes. Semelhantes na nossa condição de ser humano. Iguais como criação divina, princípio inteligente, onde iniciamos um processo de evolução, de elaboração do princípio inteligente, até chegar à condição de espírito emancipado, habitando o homem. E seguindo a nossa trajetória até a condição de espíritos puros. Eu diria aos irmãos que nós estamos aqui no meio do caminho, pensando que esse meio do caminho não significa metade. Estamos no caminho, tendo ainda uma longa jornada a seguirmos até a nossa purificação, o nosso burilamento moral e espiritual e inaugurarmos na condição de espíritos puros. Então, cada um de nós está num estágio, um pouquinho melhor, um pouquinho pior, às vezes muito pior, e aqueles que já avançaram, muito melhores. Então, para que nós tenhamos consciência do nosso velório, precisamos estar melhores. Precisamos estar desprendidos da matéria, mesmo que não seja totalmente desprendido, mas já com a consciência de seres espirituais, já entendendo o processo da vida e da morte, sabendo que a morte é apenas um momento de transição, de volta para casa. Então, se já tivermos essa condição espiritual, podemos assistir aos nossos velórios, podemos ouvir o que as pessoas comentam. E esta é a razão, queridos amigos, irmãos, de, se estivermos no velório, procuremos manter um determinado equilíbrio mental, conversando, às vezes até fazendo uma brincadeira para distrair o tempo, mas sem nos abordarmos ou sem abordarmos a vida daquele que está sendo velado. Às vezes a pessoa não teve uma boa conduta, mas ali não é o momento de nós retratarmos a situação, mostrando seus defeitos. Se eles não tinham virtudes a que conheçamos, mantenhamos em silêncio, vibrando positivamente pelo espírito que está deixando a matéria. Então, esse é um procedimento para aquele que realmente vai velar, porque está no velório. E as piadas? É claro que não vamos ficar contando piada em volta do cidadão que está ali sendo velado. Mas a distância, muitas vezes, quem passa a noite, necessita de algo para distrair. Então, que as piadas sejam elegantes, não daquelas que muitas vezes costumamos ouvir. E aí voltamos à questão do espírito. Se ele não tinha ainda o discernimento, o entendimento da vida espiritual, ele estará num processo de perturbação.
que nós, na doutrina espírita, chamamos de umbral. Então, ao desencarnarmos, nós entramos nesse processo de umbral, que é passagem. A ombreira da porta é o umbral. Então, quando nós estamos dentro do recinto e vamos sair, exatamente no momento que estamos na porta, nós estamos no umbral. Então, para cá uma vida é no recinto fechado e lá a vida livre, o mundo livre. Então, esse é o procedimento pelo qual nós passamos. Aí, mas qual é esse tempo do umbral? Depende. Depende de cada um. Se somos, repetindo, espíritos já conscientes, ele poderá ser curto. Às vezes de alguns minutos, dependendo, de horas, de dias, de meses, de anos e até de séculos. Então, se nós tínhamos já a lucidez como espíritos, mesmo encarnados, poderemos sim assistir o nosso velório, agradecidos pelos amigos que lá estão. E, às vezes, até pela nossa lucidez, deixamos o velório que ali está e seguimos a nossa jornada. Então, há todo um procedimento entre nós e a vida que levamos, os familiares. Então, muitas vezes nós achamos que desencarnando nós vamos continuar ligado à família. Depende de cada um. É como alguém que empreende uma viagem ou se muda para outro país e nunca mais dá notícia. Os familiares ficam pensando, meu Deus, o que é que aconteceu? Será que morreu? O que que houve? E ele às vezes está lá, tranquilo, sereno, sem querer se relacionar com a família, porque ele não pertencia a uma família espiritual. Ele apenas era a família corporal. Isto se dá conosco como espíritos. Vivemos numa família, mas não somos parentes espirituais. Ao desencarnarmos, vamos seguir a nossa jornada. Nunca mais damos notícia. Então, muitas vezes as pessoas, mesmo não sendo espíritas, e via de regra aqueles que não o são, quando desencarna um parente, eles vão ao centro espírita. Olha, eu queria saber como é que ele está, se ele tem alguma notícia para dar, como é que se está bem, se está mal. A nossa pergunta é a seguinte: como ele era? Ah, ele era bom, então está bem. Não, ele era mal, ele era agressivo, continua mal, agressivo. Não há esse milagre da transformação imediata. Ele vai seguir o seu caminho, vai ter novas oportunidades de reencarnação para o resgate daquilo que ele não fez. Quando falo eles, estou me referindo a nós, a mim, a você, a todos. O planeta Terra é a escola onde nos matriculamos para o aprendizado, não para o prazer simplesmente dito, mas para o engrandecimento espiritual, para a nossa evolução. Então, analisemos bem esse ponto. Se um dos nossos parentes desencarnam e para nós é triste, e em determinados casos ainda mais tristes, porque quando nós acompanhamos a enfermidade de um parente, de um familiar, quando temos a oportunidade de assisti-lo,
levá-lo ao médico, ao hospital, acompanhá-lo numa internação, vendo a sua, diríamos até, o seu definhamento, né? Vou usar um termo mais correto, e até o esgotamento das suas energias, e daí a desencarnação. Então, nós até que nos consolamos, nos confortamos, podemos fazer o que nós podíamos. O triste é quando nós vamos saber que a pessoa desencarnou há alguns dias e isoladamente, morava sozinho e foi encontrado dias após a sua morte, já no estado de deterioração. Então isso é triste, sim. Embora entendamos que muitas vezes a pessoa esteja bem, porque era feliz, porque era alegre, porque divertia, porque tinha sempre um sorriso a oferecer. Mas a angústia fica. Por que estava só? Porque quis viver só. E aí devemos e haveremos de respeitar o livre-arbítrio de cada um. Então, respondendo finalmente mais incisivamente a questão, ao desencarnarmos, se tínhamos já consciência espiritual, poderemos acompanhar o nosso velório. Se não o tínhamos, entraremos num estado de perturbação, sem sabermos o que aconteceu conosco. Onde estou? Cadê meus familiares? Cadê fulano? Cadê cicrano? E não consigo ver. Às vezes volto para casa, vejo até, pergunto, faço questionamentos e ninguém me responde porque não me vê. Então essa é a perturbação. Esse é o estado umbralino. Ele não vai para um lugar onde está reservado aos maus. Não. A doutrina espírita não criou um inferninho espírita. A doutrina espírita veio dizer que não há céu e nem inferno circunscritos. Jesus nos falou isto. Nos disse que o céu não tem aparências exteriores, está dentro de nós, de acordo com o nosso procedimento, com o amor que nós devotamos ao nosso próximo. Isto é estar no céu. O contrário é o estado infernal, que é de sofrimento. Não é um lugar, repito, é um estado de consciência. É assim que nós colocamos, irmãos. Quer ter consciência e acompanhar o seu velório? Modifiquemo-nos. Busquemos a paz, o amor. Sejamos fraternos, solidários. E assim nós teremos, então, uma passagem de volta à vida espiritual, tranquila, serena, harmoniosa. Que Deus nos abençoe. Que Jesus esteja sempre no nosso coração. Muita paz.